Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Jonas. Caminho com vocês em alguns cursos, no curso de Ciências da Religião, no curso de Sociologia, Ciências Sociais também, e também estou à disposição na equipe dos cursos do Centro de Educação, Humanidades, Letras e Artes, o CELA, do UniCV. Beleza? Na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre Sociologia da Educação, dando uma continuidade, né? Fizemos uma introdução à sociologia da educação, conversamos a partir da perspectiva de Durkheim, de Max Weber, e agora entramos para Karl Marx, que dá esses clássicos da sociologia, né, os três porquinhos, o tripé da sociologia, em perspectiva ali da sociologia da educação. Alguém tinha me perguntado, agora não me recordo quem, qual era o canal que ficam disponíveis as nossas lives, né, as nossas aulas aqui do Google Meet. Então, acabei de colar aqui no chat. Também colei o link, vou colar de novo, porque o pessoal entrou depois, né? Então, tem aqui o link de um materialzinho de apoio, né, como se fosse um artigo científico, em formato de artigo científico sobre a aula de hoje, que a gente vai se guiar. Posso depois disponibilizar o slide também sem problemas. Podem ficar à vontade para baixar, para acessar e fazerem uso, ok? Claro, vou usar minhas ideias, me cite, beleza? Bom, pessoal, então, Sociologia da Educação em Perspectiva Marxista. É, Só para a gente fazer uma interação agora inicial pelo chat, eu gostaria que você interagisse agora no chat aí. Qual é a principal função da escola na nossa sociedade? Nós conversamos em outras ocasiões, em outros momentos, sobre o que é educação, sobre, na perspectiva do Max Weber, por último, né? Qual é a importância da educação, para que ela serve? A gente vai entrar agora em Karl Marx, tá? O bicho papão aí para muitos, né? Quando se fala em sociologia, em, em comunismo, etc, etc, e a gente precisa conhecer os autores, entender o seu contexto, sua época, como eu sempre digo, né? Quem é esse autor, qual é o contexto dele, quais as principais ideias, e daí a gente vai entrar para o conceito dele em sociologia da educação, né? Em educação. Então, por gentileza, interajam aí no chat, né? Qual é a principal função da escola na nossa sociedade? Aí, hoje, né? A Ingrid já disse aqui, ó, preparar os alunos para a vida acadêmica, social e emocional. Legal. Tem um sentido de integralidade, né? Gostei que você não colocou uma coisa só. Tem três eixos, pelo menos, né? Acadêmica, vida social, vida emocional. Daí eu estou falando de escola, não só a universidade, mas principalmente as escolas ali de nível básico, etc. Ingrid, pode falar? Então, eu coloquei os três porque eu acho, assim, eu já sou professora, mas eu trabalho na educação até o quinto ano, tá? Da creche até o quinto ano. Então, a gente prepara o aluno não só, desde a creche, a gente trabalha ele socialmente, para mais a socialização, né, e outras coisas básicas, o emocional, porque eles passam por dificuldades, eles precisam aprender isso aí, porque muitos deles não sabem o que é um não, e eles precisam compreender isso, né? E, é claro, a vida acadêmica, que vai evoluindo aos poucos, mas eu acredito que tudo isso aí é trabalhado durante esse período todo, né? Perfeitamente. Pessoal, sempre eu sou pai de uma criança que vai fazer 4 anos, então eu vou trazer exemplos da minha filha. Paciência, eu sou um pai babão. Eu vejo essa escola assim como esse papel, eu, Jonas, ainda não entramos na teoria do Marx agora. Eu vejo realmente como esse espaço de socialização, principalmente com a interação
com os pares, né, com os coleguinhas da sala de aula, com os docentes, os pedagogos, as professoras, e isso daí é muito importante, não só a questão, né, aquela tecnicidade do aprender a ler, escrever, cores, formas, etc., mas coisas emocionais, né? Como a gente vai lidar com essas questões emocionais, sociais. Lilian, formar cidadãos, preparar para o mercado. Legal, já estou vendo alguns conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Essa ideia de preparar para o mercado é bem weberiana, né? Bem Max Weber, da aula anterior, dizer qual é a necessidade do mercado. Nós precisamos atendê-lo. Que é isso que a gente precisa fazer. A escola precisa preparar trabalhadores para o mercado, entendeu? E tem um olhar aí, tem um olhar. É bacana, né, quando a gente olha essas perspectivas, essas possibilidades. Será que o mercado deve ditar as regras para a educação e fazendo o caminho oposto? Será que a educação é capaz de nortear o mercado, como ele vai ser, como ele deve ser? Felipe, a principal função da escola na nossa sociedade é preparar para a convivência social, principalmente vida adulta, noções e orientações de responsabilidades, capacitação profissional como cursos, faculdades, certificados. Legal, ó. Quando você vem ali de novo, a gente está falando sobre socialização, né, convivência social, vida adulta, regras da sociedade, responsabilidades, etc. Profissional e burocracia. Burocracia é weberiano. Certificado, faculdade, graduação, né? Jefferson, ensinar regras, valores, comportamentos aceitos pela sociedade. Também teoria weberiana. Massa, pessoal. Gostando de ver que vocês, né, digamos, foram alcançados ali foram alcançados pelas teorias, né, da aula anterior. Isso continua presente em vocês, isso me anima, isso me agrada de ver que, vamos dizer, o saber está permanecendo, né? É isso aí. Agora a gente vai olhar quais são as perspectivas do Karl Marx. Quem é esse cara, esse Karl Marx? Por que ele entende a sociedade daquela forma? Quem ele quem ele quem ele era, né? Qual é esse sujeito? Ele trabalhava? Ele era um vagabundo? Alguns vão ter algumas pechas, né, nesse autor, mas é sempre importante conhecer antes da gente julgar, né? Fazer um ajuste aqui no slide. Bom, em diante, então, deixa eu só ver se ele tem o quem é, né? Ele não tem ainda. Então tá, vamos lá. Quem é o tal do Karl Marx? Vamos colocar aqui. Quem é o Karl Marx? Em que contexto ele está, não é mesmo? Colocar a foto do sujeito aqui. Quem é o Karl Marx? Vou mostrar para vocês a imagenzinha. Olha lá, Karl Marx. Esse senhor barbudinho, que está com a mão aqui dentro do paletó, né? Então, ele está no contexto da Alemanha, século XIX, bem ali no 19, 20, né? Bem na transição desse período de industrialização. O Karl Marx ele é conhecido muito pela sua obra O Capital, que ele escreve com Friedrich Engels, e também o Manifesto Comunista, né?
Então, quando se fala em comunismo, principalmente no Brasil, na polarização política que nós vivemos, há muita crítica em torno do Karl Marx, em torno do comunismo, e às vezes as pessoas nem entendem quem ele era, qual é esse contexto, quem é esse sujeito. Por isso é importante entender, né, quem é esse cara aqui. Então, foi estudante de direito, também filosofia nas universidades lá de Berlim e nas universidades de Berlim, de Bona, mas nessa transição, né, nessa vida acadêmica dele, uma das teses iniciais dele, ele já faz uma crítica ao. Deixa eu permitir mais alguém entrar. Então, ele já faz uma crítica a alguns filósofos, né, alguns autores do seu tempo. Então, o Karl Marx, ele é inicialmente um acadêmico, mas ele não é um acadêmico de escritório. Ele vai também lidar com as questões sociais, ele vai lidar com as mudanças sociais do seu contexto, certo? Então, o Karl Marx, né, o tio Carlinhos, o Carlos Marx, né, ele está dentro desse contexto, um contexto de mudança social, um de contexto de mudança social, um contexto de migração, né, de êxodo rural das pessoas do campo para as cidades, e com essas mudanças sociais, um monte de coisa aconteceu. Trabalho infantil acontecia, hoje a gente vê nas notícias, na política, no espaço público nós percebemos ali a luta, por exemplo, contra a escala 6x1. Não sei se alguém de vocês trabalha ou já trabalhou nessa escala 6x1. Eu já trabalhei em escala 6x1, não recomendo nem para o meu pior inimigo. Tem quem goste, né? Tem alguns setores que, a princípio, parece que precisam, mas acho que tem alternativas melhores, né? Então a gente está vendo hoje uma luta pelo fim da escala 6x1. No entanto, na época de Marx, dessa Revolução Industrial, etc., não tinha regulação do trabalho, não tinha lei trabalhista, entendeu? Pessoas trabalhavam lá até se exaurirem, mais de 18 horas por dia, e havia uma luta, né, aí a partir do sindicato, a partir dos trabalhadores, para a redução da carga horária de trabalho para 12 horas diárias, uma jornada de trabalho de 12 horas. Hoje você vê uma jornada de 12 horas e já acha, eu acho, estafante, né? Às vezes eu faço uma jornada maluca assim, alguns dias, começo de manhã e vou parar só à noite, mas nada se compara para um trabalho com uma escala dessas na indústria, né? Eu sou privilegiadíssimo, trabalho no conforto da minha casa, né? Então, dá muito tem muito para se pensar, né? Que esses caras eles estão dentro desse contexto, né? Estão dentro de um contexto de luta por mudança social, mudança por direitos das pessoas, para que as mulheres trabalhassem menos, para que não houvesse trabalho infantil. Sim, havia trabalho infantil na época, então tem esse contexto aqui. Tem muito mais coisa por trás? Tem muito mais coisa por trás. Poderíamos trazer mais coisas ainda, mas já tem um pano de fundo de quem é o Karl Marx. Ele é um cara que estudou direito, estudou filosofia, é alemão, tá dentro de um contexto ali do século XIX, no período industrial, né? Tem esse contexto de mudanças sociais, de problemas sociais no tempo dele. Daí ele tem alguns escritos, sim, sobre educação, ainda que não era o seu, digamos, seu objeto de pesquisa principal, né? Educação não era o tema principal do Karl Marx. Ele queria falar sobre economia,
sobre trabalho, principalmente revolução social, né, a partir das pessoas, a partir dos trabalhadores, e igualdade de direitos, né, igualdade de direitos por luta por direitos dos trabalhadores e afins. Se a gente vê hoje alguma coisa diferente, por exemplo, as mulheres trabalharem a férias, né, férias, aposentadoria, sabia que a aposentadoria ela foi criada inicialmente, até mesmo no modelo que a gente tem. Você sabia que você não você que é CLT, o que mesmo paga o carnezinho, você não paga a sua aposentadoria? Você é um contribuinte do INSS, mas você paga um. Mas você sustenta o sistema previdenciário para que quem já é aposentado continue a receber. E a esperança, a Paula finalmente está ouvindo, e a esperança é que no futuro hajam pessoas trabalhando CLT, contribuindo com o sistema previdenciário público, para que você também se aposente. Então pode ser que não hajam trabalhadores suficientes no futuro para bancar a nossa aposentadoria. Sabia disso? Isso é um caso, por exemplo, na Europa. Na Europa, Portugal. Eu já morei lá, já trabalhei lá. E lá, assim, se os imigrantes forem todos embora do jeito que o pessoal mais radical deseja tanto, o país fale. Não tem mão de obra portuguesa o suficiente, não tem contribuição previdenciária, não tem contribuição suficiente para manter os serviços funcionando, entendeu? O brasileiro que vai lá e paga os impostos certinho, e recolhe, etc, etc, que pelo menos tem a intenção de se regularizar, né? Ele contribui para um sistema de aposentadoria, né? De pensão, pensionistas, né? De lá se sustentar. Então, se todos os brasileiros, manda todos os brasileiros embora, manda todos os imigrantes, todos os brasileiros embora. No dia seguinte, ou no mês seguinte, né, não tem mais grana da aposentadoria. Então, esse sistema previdenciário de, olha, o fulano ali não está aguentando mais trabalhar, por saúde, por idade, etc. Pessoal, vamos fazer aqui uma vaquinha, todo mundo, vamos contribuir um pouquinho para que ele fique na casa dele, porque ele não pode parar de trabalhar, senão ele morre de fome. Então, houve esse início de pensar nessas estruturas, nesses meios, né? Então, quando a gente vai pensar na educação a partir do pensamento do Karl Marx, a gente precisa ter esse contexto desses debates do século XIX, certo? O Marx e o Engels, né, o Friedrich Engels, que era o parceiro dele, o Mecenas também, né? Ele depois, como ele vai se envolver com luta política, né, com manifestações, etc., ele vai acabar sendo meio que perseguido, o Karl Marx, no meio. Aí não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Em algum momento ele vai começar a escrever, mas na maioria do tempo ele vai ser bancado por alguns, né? Principalmente o Engels ali. Ele não tem uma teoria educacional sistemática, né, bem desenvolvida, mas as reflexões dele sobre trabalho, ideologia e Estado vão nos ajudar a compreender a escola como esse espaço de reprodução de desigualdade social, um terreno de possibilidades emancipatórias, conversa um pouquinho com o que quem já leu, né, quem já pesquisou, já teve contato com o Paulo Freire, sabe que o Paulo Freire ele fala sobre uma educação para a liberdade, para a libertação, né? A pedagogia da libertação, a pedagogia do oprimido, etc. Tem esse viés que olha para a liberdade, para a libertação, para a emancipação, certo? Então, a escola, para o Marx, em primeiro ponto, é um espaço de reprodução social.
É uma infraestrutura dentro da, da superestrutura, certo? Tá. O que seria, né, essa, essa estrutura, essa superestrutura? Para a gente entender essa ideia de infraestrutura, superestrutura, seria como se fosse assim, a infraestrutura econômica, infra e super, né? Infra, super, ou supra. A infraestrutura está aqui, está a economia, a educação, está a religião, está dentro da infraestrutura. A superestrutura estaria dentro da ideologia, entendeu? A superestrutura ideológica, a partir dela, lá o problema, digamos, das maiores questões estaria na superestrutura. Para mudar a superestrutura, haveria que se mudar a infraestrutura também, que a infraestrutura, a economia, a escola, a faculdade, o ensino, a política, né, a religião, elas estão aqui nessa base. Então, a educação, para o Marx, ela não é neutra, ela não é uma questão neutra que não parte de um o professor em si, poderíamos dizer assim, o professor não é neutro. O professor ele tem um viés, tem uma ideologia. Por mais que a gente pense, né, em políticas de como eram as políticas que estavam tentando emplacar, né, escola sem partido. Escola sem partido, beleza, sem partido, ok. Mas se a gente pensar ideologicamente, eu posso ensinar. Se eu disser que é importante que você pense criticamente sobre a sociedade que te rodeia, em que ponto você pode encontrar o seu lugar, em que ponto a sociedade, o sistema, o trabalho, a educação, etc., tem esse ou aquele problema. Quando eu começo a pensar criticamente e apontar situações, pode ser que alguém se sinta desconfortável. Na maioria das vezes, pessoas ou que estão com uma ideologia dominante, né, uma ideologia que faz sentido dominar as outras pessoas, que faz sentido oprimir as outras pessoas, porque ganha-se com isso, lucra-se com isso, ou então pessoas que foram cooptadas, que, né, estão apenas repetindo aquela coisa sem haver refletido necessariamente. Daí, quando isso vai para a sala de aula, independente do curso que você está matriculado, quando você está lá na sala de aula, você está falando para o aluno, olha, a sociedade ela tem esse problema, tem essa situação. Daí você vai deixar o aluno só com o problema, só com a situação, entendeu? O que, que a gente faz? A gente sugere uma melhoria, a gente pede ao aluno que sugira melhorias. É legal pedir ao aluno que ele sugira o que pode ser feito. Existe algo que pode ser feito? Não podemos fazer nada. Podemos entrar num pessimismo ali que não dá para fazer mais nada, o sistema é assim mesmo, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a escola sem partido, etc., é importante considerar que o professor ele tem uma função social. A gente olha o professor como esse agente de transformação da sociedade, e depois no final tem uma frase bacana, né, que eu quero que vocês se recordem. Se esse professor ele se entende como transformador social, quer dizer, com ali 10 crianças, com ali 20 crianças na minha sala, tá, lida, é trabalho, bastante coisa. Então, como é que eu posso fazer com que essa criança seja um melhor indivíduo? Aí, pegando os conceitos que vocês colocaram, né? Um bom cidadão, que ele saiba compartilhar, saiba conceitos éticos, etc, etc. Eu estou formando o caráter dessa criança. Ou eu sou só um guardador dela,
e é um depósito de criança até o pai vir buscar. Daí eu vou ensinar as cores, vou ensinar as formas, e daí, cada um por si, Deus por todos, né? Vamos só cuidar para que ninguém se mate. Aí vamos avançar ali para os demais anos, segundo ano, terceiro ano, vamos estudar história do Brasil. Então, a gente precisa entender que a história do Brasil está. Quem descobriu o Brasil? Olha, descobriu, professor que ele usa descobriu o Brasil, ele tem um tipo de formação. Quem foram as pessoas que chegaram no Brasil, encontraram ele aqui, né? Tava tudo coberto, ninguém conhecia. Então, o europeu não conhecia, Pedro. Então, o professor tem um caminho de ensino. Ou eu valido determinados posicionamentos, determinadas práticas. É válido eu invadir um país e colonizar ele, como era feito tempos atrás? É válido, por exemplo, aí os Estados Unidos invadirem um país, seja ele qual for, seja pelo motivo que for, da América do Sul, e com braço armado ali, né? Coloca os navios na costa, descem os militares, daí os militares daquele país, seja ele qual for, vamos pegar a Argentina e faz de conta que é a Argentina. Tem os Estados Unidos para a Argentina, daí agora nós vamos aqui colocar o nosso sistema, vocês vão ver sobre o nosso sistema. E quem for contra, cadeia, entendeu? Se quem for contra a cadeia, aí é um novo imperialismo, né? É um tipo de colonização a mais. Tá. Quem não está sobre a égide desse, quem não obedece, quem tem que ficar submisso, se não vai preso, se não morre, se não é desaparecido, né, etc. Isso daí há uma situação de apoio ou não. Então, quando nós vamos contar as histórias, quando nós vamos ensinar os conceitos, existem lados. Ou, mesmo que não existam lados, nós podemos ensinar os dois lados. Olha, conta-se que os portugueses vieram para o Brasil, e daí eles estavam procurando isso, procurando aquilo, quando a criança ainda tem uma certa maturidade a se desenvolver. Depois de uma determinada maturidade, já dá para explorar um pouco mais, né? Dá para desenvolver um pouco mais. O Sani, professor é um transformador social, mas todos nós somos seres políticos, dentro de um contexto social, econômico. A questão é que pessoas confundem questão ideológica, partido político partidário, não conseguem diferenciar. Exatamente, Sani. Exatamente. E aí que mora o perigo, né? Porque vocês devem ter visto em algum lugar notícia de um vereador de alguma cidade, diz aí se foi na cidade de vocês, que invadiu a sala de aula, que pediu a cabeça do professor, o professor que era concursado, se eu não me engano é de filosofia ou de história, é de humanidades. E ele utilizou um exemplo da mitologia grega de um deus lá que come os filhos. Nossa, já pedi a cabeça, né, do professor, porque onde já se viu ensinar canibalismo. Pô, olha aí a intervenção política na educação totalmente acrítica, né? Então, para o Marx e o Engels, a escola ela reproduz condições materiais de produção. Então, o que é isso? Perdão. Quando eu penso a escola enquanto essa parte da engrenagem de um sistema que vai preparar para o trabalho apenas educação tecnicista, que prepara para o trabalho. No Paraná, acho que foi a nível nacional, né? Houve um tempo em que sociologia e filosofia foram tiradas da matriz curricular. E por quê? Quais eram as intenções? Não, nós precisamos que os alunos saibam ler e escrever. E essas disciplinas estão atrapalhando. Ou será que as nossas disciplinas ensinam a refletir criticamente sobre a sociedade, né? Então, políticas públicas que são pensadas para te dar espaço ou não, para te dar horas de aula ou não, né? Perdão, pessoal, ainda estou saindo uma gripe.
Então, quando eles dizem que a escola é essa reprodutora, né, ela transmite uma ideologia dominante e perpetua o status quo, quer dizer, transmite uma ideologia dominante. Qual é a ideologia dominante para o Karl Marx? A ideologia do capital, a ideologia capitalista. Por exemplo, vocês viram algum movimento falando mal sobre CLT, né, desqualificando o trabalhador CLT e validando ou favorecendo os trabalhadores PJ, né, pejotização, o empreendedorismo. Nas escolas nós tivemos aí, durante o tal do novo ensino médio, uma mudança brusca nas grades, uma aproximação de disciplinas de formação mais para o empreendedorismo. Entende? Legal, é massa você ensinar a criança a desenvolver suas coisas. Ok. Mas será que por trás disso, a ideologia dominante não quer validar que, olha, é mais interessante você não ser CLT. Vai lá, faz um MEI, abre um MEI, trabalha como MEI, que ao invés de você ter desconto na sua folha de pagamento, você vai ter o valor integral. Ok. Aí cancela o contrato, o patrão não quer mais, né? Porque nem se é MEI, nem pode ser patrão, nem pode ter relação trabalhista, né? Então já está errado. MEI é microempreendedor individual. Ele pode ser um prestador de serviços, mas não pode ter um monte de coisa que configura relação trabalhista. Não pode ter um patrão, não pode ter horário a se cumprir, né? E daí nessas questões trabalhistas envolve direitos de trabalho, envolve proteção social. Perdão, pessoal. Então, para o Marx, quando a educação ela mostra esse foco, ela tem esse viés de validar, de transmitir uma ideologia dominante através do currículo, através da seleção das bibliografias, através do oferecimento ou não de material didático físico, entende? Porque nós temos políticas públicas que estão reduzindo o oferecimento de livro na escola. Lembro quando eu estudava que eu recebia livro físico e a gente encapava o livro, encapava o caderno para aquilo durar o ano todo, não se rasgar, etc. Né? E você tinha que devolver o livro no fim do ano, que aquele livro ia passar para outro aluno. Né? Mas, olha só, a ideologia dominante capitalista, desde uma análise marxista na educação, que valida o uso de tablets, o uso de e-books e não o uso de livro físico, contrariando o que as pesquisas indicam, que o livro físico, que ter contato, né, com o material físico, com a escrita, manuscrita, né, grifar, etc. Tudo isso indica que o aluno se desenvolve melhor, que o aluno aprende melhor. O Jefferson encapava com sacolinha. Minha mãe encapava para mim. Encapava, comprava uns plásticos coloridos, né? Colava com durex para ficar tudo bonitinho. E daí, quando há uma aproximação do capital desses setores públicos da educação, por exemplo, né? Nós enxergamos a transmissão de ideias, a perpetuação de um status quo. Deixa tudo como está, entendeu? Quem é pobre cada vez fica mais pobre, quem é rico cada vez fica mais rico. Bom, xibom, bom, bom, né? Quem mantém-se o status quo. Então, quem tem acesso a uma educação, digamos, de qualidade superior, com material superior, etc., vão ser depois nas escolas particulares, etc.,
esses alunos vão ter outros acessos, vão ter outros níveis de capital, certo? E isso tudo indica né, nos mostra como a transmissão da ideologia dominante acontece, como a perpetuação acontece. Reproduz, reproduz desigualdade social, a falta da educação, a baixo investimento em educação, até a... Eu vou contar um caos. Aqui na minha região, tinha um prefeito, quem for da minha região, falem, tinha um prefeito que ele optava por, por comprar vagas nas escolinhas públicas, certo? Para crianças ali de menos de 4 anos. E para os pais, maravilhoso, né? Meu filho vai ter um uniformezinho, vai ter uma escola bacana, particular, que eu não poderia pagar, não poderia bancar. E o dinheiro público está lá e vai, né? Eu estou pagando o meu imposto, ele está sendo dirigido para lá, ok. Importa que minha filha, meu filho estude, tenha qualidade. Por outro lado, aí houve um movimento de alguns empresários em que uma pessoa ou um grupo de empresários abriu ali 5 escolinhas. 5 escolinhas. Por quê? A parceria público-privada, né, PPP, essa compra de vagas já estava dada que no ano seguinte ia dar certo, que, né, então muitos investiram uma grana, abriram mais escolas porque a vaga era garantida, então é garantido que o dinheiro ia entrar, que ia ter criança, quer dizer, qual a possibilidade de dar errado você ter cliente todo mês, o dinheiro tem certeza que vai entrar no bolso, é certo que você vai ganhar dinheiro, tinha que abrir, né? Tá, nessa lógica, nessa lógica, o prefeito, o que era prefeito na época, tinha sido reeleito já, então foram 8 anos fazendo esse movimento de não necessariamente privatização, né, mas parceria público-privada da educação. Então, direcionava o dinheiro público da educação para o empresariado. Ok. Na eleição seguinte, no pleito seguinte, aquele prefeito que foi eleito 2 vezes não poderia mais ser eleito, correto? Correto. O candidato dele não conseguiu emplacar, não venceu. Entrou um prefeito que já tinha sido eleito anteriormente, né, já tinha histórico na cidade, etc., ganhou. O que ele fez? Cortou essa verba ali, cortou essas vagas. Os pais alvoroçaram na hora. Mas como assim? Onde que eu vou colocar meu filho? Onde que eu vou colocar minha criança, etc. E começou essa crise. Não, eu vou pegar, eu ouvi pais dizerem assim, eu vou pegar a minha filha de manhã, vou colocar lá, vou levar lá na casa do prefeito. Ele não tirou a vaga do meu filho, da minha filha, pois eu vou pegar a minha filha de manhã, vou deixar lá na casa dele, que ele vai cuidar agora. Quer dizer, a noção daquele pai é que a escola cuida da criança, não necessariamente que ela educa, que ela faz tudo aquilo que a gente fala que faz, né? Tá. Para resumir, quais seriam os passos desse prefeito novo? Olhar para a criação de escolas novas, a criação de vagas públicas para essas crianças. No fim das contas, era assim: o prefeito anterior pegava verba que vem, né, do Fundeb, que vem do governo, etc., para investir na educação, e ele colocava nessa compra de vagas. É como se ele, no fim das contas, é como se ele estivesse comprando papel sulfite, entendeu? É um dinheiro que não volta. Mas esse novo prefeito, o argumento dele é que ele iria transformar esse dinheiro, que era tipo 10 milhões de reais por ano, ia transformar isso em investimento para as escolas. Então ele abriu novas escolas, pegou salas que estavam fechadas,
convocou um monte de gente que tinha passado em concurso, etc. Fez várias coisas para colocar a criançada para estudar. Supriu a demanda. Ok, supriu a demanda. Alguns pais ficaram invocados, emburrados, porque tinha uma outra escola, que é uma escola particular, agora vai na pública, independente, a vaga estava garantida. Mas, olha só o uso do aparato público, a ideologia dominante e a perpetuação do status quo. Alguém estava ganhando nessa jogada, né? Não sabemos ainda. Mas quando há uma perspectiva de lucro, uma perspectiva de vantagem, e não necessariamente uma política pública em torno da educação, nós temos essas questões, né, essas problemáticas. Pessoal, indo adiante, para a gente caminhar para os finais, né, tem uma breve comparação dos clássicos da sociologia. Fala, Paula. Ah, não tá liberado. Peraí. Agora sim. Não, é um pouco dentro do assunto e ao mesmo tempo é fora. É que há um curso atrás que eu estavam falando sobre uma nova ideia de escola que era sobre a educação, não era a tradicional, né, com o professor e tal. Tipo, ia o professor, explicava o assunto, mas os alunos tinham que desenvolver todo, como eu posso explicar? Meio que eles iam por conta própria, eles tinham que entregar tudo ali, eles não tinham a presença do professor para explicar eles o que eles deviam fazer, eles tinham que se virar. O senhor já ouviu falar nessa escola? Se eu não me engano, iniciou em Portugal e agora estão trazendo para o Brasil, não sei direito. Bacana. Então, tem algumas metodologias que eu acho que o que a gente deveria, enquanto professores, né, e professores de informação, estudar também, era métodos de ensino. A gente ouve muito falar contra o ensino bancário, professor, a ideia desse professor como mediador do aprendizado. Nesse momento eu estou aqui falando, expondo um monte de ideias. O ideal, o que eu gostaria de fazer, é ter todos vocês numa grande sala, todos vocês com mais tempo, eu passava o material para vocês, entendeu? Tipo aquele seminário que a gente fez, entendeu? Passava o material para vocês, aí vocês vão, estudam, a gente traz, discute, tende a um outro nível de argumentação. Aqui eu estou realmente transmitindo um conteúdo, às vezes a gente interage, às vezes não. Por várias razões, muitos estão com outros afazeres, não tem tempo para parar ali necessariamente. É, Sani, talvez seja a sala invertida que a Paula está querendo dizer, né? Não é? Não, no caso da sala invertida, é como se os alunos desenvolvessem toda a metodologia. Se eu não me engano, posso estar errada, mas se eu não me engano, eu já estudei isso também. Nesse outro caso, eu vou procurar para vocês, tem a matéria. É, o professor apresenta ali o que eles devem fazer, tipo o seminário que a gente fez. E os Uhum. alunos se juntam, uns mais novos, uns mais velhos, junta todo mundo da escola inteira e desenvolve aquele projeto de diversas formas diferentes. Eu achei interessante, mas eu acho que não funciona tão bem quanto eles querem dizer que funciona. Tem umas experiências aqui, em Maringá, pelo menos, tem acho que é o SESI, eles trabalham por projetos. É uma outra, o modelo escola nova, modelo escola nova. Então, eu gosto de outras metodologias, né? As metodologias que botam o aluno para fazer, botam o aluno para pensar. É muito mais interessante do que. Imagine em sala de aula. Como é que a gente vai ensinar sociologia? Como eu vou ensinar história? História que precisa desse aluno receber o conteúdo e refletir a respeito. Que na maioria das vezes o professor é o portador do conhecimento, né? Carol, gente, particularmente estou perdida. Eu fiz minha matrícula segunda, não me falaram que as aulas começaram há um mês. Hoje consegui comprar o Note ter acesso, perdida 100%. Ah, não, fica tranquila, Carol. Só fala aí qual é o seu curso, que daí a gente já te direciona também.
Nós temos um canal também que você pode interagir com o coordenador e tirar dúvidas, agendar um horário e tal. Pode ser legal, pode ser legal. Psicopedagogia. Então, tem um canal, até mesmo no Moodle, você deve ter encontrado esse link pelo Moodle, tem uma abinha lateral que tem um personagemzinho onde você vai entrar com o chat para falar com o tutor. Ali você pode tirar a maioria das dúvidas sobre como funcionam os cursos, etc. Que a gente está trazendo na aula. Aqui é a aula de Sociologia da Educação e foi aberto para todas as licenciaturas. Costuma ser um tema que cai em concursos, que costuma cair no ENAD, que as licenciaturas fazem todo ano, né? Na Prova Nacional Docente. Então, a gente está partindo por aí. Sani, sou psicólogo social, às vezes dou supervisão estágio na faculdade. Trabalho com alunos em projetos, funciona muito bem. Então, essas metodologias diferentes, sabe? Ajudam mais a estabelecer o conteúdo, a assentar legal o conteúdo. Recomendo que estudem sobre metodologias de ensino-aprendizagem. É sempre mais interessante do que só a parte expositiva, né? Paula, nossas aulas também estão... Isso, excelente, Paula. As nossas aulas são gravadas. Ah, tá, tem um grupo, né? Vocês têm grupo no WhatsApp. Pode colocar link aí, quem tiver, links de WhatsApp, de grupos. Quem também for de psicopedagogia, pode colar aí. Grupos de WhatsApp, se tiverem, tá? Bom, algumas diferenciações, né? Sobre os clássicos da sociologia. A gente vai indo para o final já, tá, pessoal? Então, o Durkheim, ele vê essa escola como promotora de coesão social, a escola, a religião, eles dão coesão para a sociedade. Então, eles ensinam regras, ensinam normas, ensinam a socializar o que mantém a sociedade coesa. Está todo mundo na mesma página. O Max Weber vai falar sobre burocratização. Burocratização quer dizer, você precisa ter um certificado, você precisa ter pelo menos o ensino médio, antigamente. Não, você tem que ter o ensino superior agora. Ó, se você não tiver uma pós-graduação, não, agora é mestrado, doutorado, né? Então, níveis de burocratização, tem que ter tal certificado, tal nível de aprendizado. Racionalização, que é a ideia de tirar as ideias místicas de religião, de magia, etc., para explicar a sociedade e que a educação foque na explicação científica dos acontecimentos, dos fatos sociais, etc. Então, para Max Weber, racionalização, pensamento científico, burocratização, hierarquia, estrutura hierárquica, diretor, pedagogo, etc. Professor, aluno, né? O aluno que precisa entender e se ambientar dentro dessa estrutura burocrática, respeitar as autoridades, etc. E tal. Já o Marx, ele tem outra perspectiva, porque ele está olhando para um outro lado. Para ele, a escola é um mecanismo de reprodução de ideologia dominante. Mas, para ele também, a escola é um espaço de contradição e resistência. Nada mais do que o professor como um grande agente de transformação da sociedade, né? A gente pode ajudar um aluno a perceber e saber que o professor pode ser um excelente ponto de apoio para alunos e alunas que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem violência doméstica, sofrem abuso familiar. E o professor, quando ele tem essa empatia, esse algo a mais ali com os alunos, ele é esse ponto de apoio, entendeu? E ajuda também o aluno a perceber que ele pode ser uma contradição na sociedade. Sociedade que olha para o consumo ao invés da comunidade. Sociedade que olha para o fazer técnico e as outras questões da vida, né? Talvez eu tenha um outro tipo de formação que eu queira seguir. E falando cadê? Isso, em trabalho, emancipação, né? O Marx, ele vai falar sobre essa formação omnilateral, né? Não é unilateral, mas omni, de todo, né? Digamos, uma formação
integral, por assim dizer. Então, para ele, a educação deve integrar ciência, técnica e humanidades. É mais interessante? Tá? Aprender uma integralidade, ciência, técnica e humanidades. Vai superar essa cisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Que as pessoas saibam, desenvolvam profissões, né? Mas olha, quando se fala profissão, não, ele vai aprender uma profissão. Então, professor não é profissão. Então, o pintor não é profissão, pintor artista, né? Não, ele tá na escola técnica, deve fazer os técnicos subsequentes, né? Que faz ensino médio e já faz ali um técnico administrativo, contábeis, técnico em computação, etc., porque ele já sabe uma profissão. Ok. Então, Marx vai falar, é legal que ele aprenda coisas técnicas, mas que ele também dê continuidade para o estudo das humanidades, para um estudo integral. Deixa eu ver. Eu posso mandar o link do grupo das aulas aqui, mas eu mando já no final, beleza? Que eu já avancei no tempo aqui, senão a gente vai se perdendo. Eu vou mandar. Me lembra mais no finalzinho da que eu falar que também no final, de eu mandar os links. É que eu tenho que abrir o WhatsApp e mandar. Beleza? Senão vai travar aqui de novo. Eu vou cair. Bom, então a ideia é que tenha-se essa formação integral do ser humano, entendeu? Então, quando vocês falaram ali, não me lembro quem falou no começo, sobre uma formação da a escola como esse espaço que forma, que prepara o emocional, prepara para o acadêmico, prepara para o trabalho, é mais ou menos isso, entendeu? Claro que o Marx aqui ele não está pensando no emocional, no psicológico, etc., no psicanalítico, que também não era muito essa vibe dele, mas ele está dizendo ciência, técnica, humanidades, entendeu? Integralidade, né? Uma forma, digamos, um pouco mais integral do que só técnico ou só humanidades, né? Bom, indo adiante, a ideia de Estado e ideologia. Pessoal, estou dando mais um en passant agora, né, mais para o final, mas vocês podem encontrar um argumento maior, né, um argumento ampliado no artigozinho que eu liberei para vocês no link, tá? Então, quando ele vai olhar essa relação, né, entre o Estado, a ideologia e a educação, aí principalmente nos textos ali da crítica. Eita, tem gente entrando aqui, ó. Tô finalizando, né? Daqui a pouco a gente vai entrar para ciência da religião daqui a pouco. A gente está finalizando sociologia da educação. Então, principalmente ali no texto da crítica ao programa do Gotha, né? Então, para ele é inadmissível que o Estado burguês é inadmissível que o Estado, sob controle da classe dominante, seja responsável pela educação do povo. É uma citação dele, do Engels, né? Designar o Estado como educador do povo é algo inadmissível. Deve-se retirar a escola de toda a influência, tanto do governo como da igreja. Então, quem é que tem que educar? Se eu vou tirar o Estado, mas que ele está falando do Estado burguês, né? O Estado, naquilo que a gente falou, se eu coloco uma pessoa que vai pensar o capital, o desenvolvimento de pessoas para o mercado de trabalho sem um pensamento crítico, sem pensar humanidades, entendeu? Não, ele tem que saber digitar num computador, tem que saber corte e costura, esse é só para o antigo. Ele tem que saber operar uma máquina. Então, peraí, esse indivíduo ele precisa também de um pensamento crítico, né? Caso contrário, vai funcionar mesmo como esse aparato ideológico, essa instrumentalização. Daí, pensando realmente, quando a religião, daí a gente já vai fazendo ponto de contato com o pessoal, tem da religião que está entrando, né? Quando a religião
ela abraça ali o Estado, né? Eu estava com um manifesto aqui, estava fazendo algumas anotações. Ele vai falar sobre alguns tipos de exploração, né? E para ele, né, entre as questões da educação para ele, né, e pensando em política, ele em um dos pontos ali do manifesto comunista dele, ele olha e diz assim: a educação precisa ser pública, gratuita para todas as crianças. É preciso eliminar o trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual. É preciso combinar a educação com a produção industrial. Então ele já está indo contra o trabalho infantil, ele está indo aliás, tá apregoando, né? Está defendendo uma educação gratuita e pública, quer dizer, para as crianças. Então, olha só esse olhar, né? Ele olha ali ele tem vários pontos críticos em falar sobre esse andar de mãos dadas da igreja do Estado, né? Principalmente ali no contexto dele, a igreja católica, a igreja luterana, como religiões estatais, né? Ele fala que, assim como o padre andou sempre de braço dado com o senhor feudal, assim também o socialismo clerical anda com o socialismo feudal. Estou falando sobre tipos de socialismo, né? Então ele vai criticar a instrumentalização da escola, né, a partir da igreja, a partir de um Estado que é dominado por ideologias específicas. Mas, por exemplo, a gente teve, aí, novamente, né, então, eu não sou marxista, eu estou falando sobre a teoria dele. A gente tem um trabalho muito importante das igrejas protestantes na alfabetização pelo mundo. Sempre que vinha, a princípio, quando vinha um missionário, né, e plantava uma igreja, principalmente reformada, ao lado vinha uma escola para alfabetização. É claro que depois, se a gente for ler Max Weber, ele vai dizer, lógico, que daí o capitalismo vai ir adiante, porque a, a ideologia, né, do a ideologia do calvinismo é que Deus abençoa alguns, e aqueles que são abençoados por Deus, que têm grana, né, que conseguem prosperar, são os escolhidos, são os salvos, etc, etc, são uma das formas de Deus te mostrar que ele te escolheu para salvação. E então, quer dizer, quanto mais você trabalha, mais você está perto da salvação. Então tem toda essa ideologia também por trás do trabalho e depois também por trás da educação, né? Então, olha só como a gente olha esses entrelaçamentos, como a gente pode perceber esses entrelaçamentos. Bom, é preciso também olhar para a atualidade, né? Quais são as possíveis críticas atuais? A crítica marxista atual, é possível fazer uma crítica marxista atual no século XXI? Tivemos aí transformações do capitalismo global, mercantilização da educação, o ensino voltado ao lucro, precarização das condições de trabalho, trabalho docente, expansões contemporâneas de lógica, né, reprodutivista. Lógica reprodutivista, de novo, né? Você não é educado para... Vou ensinar artes. Como é que eu vou ensinar artes? Ah, eu posso utilizar o método da Ana May Barbosa, tal, etc. Então, vou mostrar para ele um quadro, vou explicar para ele aquela técnica, ele vai entender, vai refletir a respeito, e agora eu vou colocar ele para fazer, mas não para fazer, para copiar o quadro, para copiar o estilo, mas para que naquilo ele se inspire. Isso é uma coisa. Para que ele reproduza é outra coisa. Quando eu entendo que essa precarização docente, olha só, baixo salário,
intensificação do trabalho, professor de humanas aí que não, talvez vai ter que pegar aula em mais de uma escola, talvez tenha que fazer essa graduação e outra, talvez tenha que fazer 2 graduações, 2 licenciaturas. Aproveita que você terminar essa licenciatura, faz uma segunda licenciatura já na sequência, porque você tem mais possibilidade de pegar aula, etc, etc. Olha a loucura, né? Por quê? Porque o salário não é tão equiparado assim. Quando a gente olha alguns objetivos mercantis, por que que eu vou criar políticas públicas para o favorecimento da formação desse ou daquele profissional? Então, a gente precisa pensar também na educação pública, gratuita, qualidade da educação. Aí, ao mesmo tempo, outros movimentos vão pensar na privatização da educação pública ou na privatização da gestão, né? Quantas bandeiras ali, lutas estão por trás disso tudo? Quantas demandas estão articuladas com tudo isso? E aí a nossa praxis, né, educativa vai ficando pelo caminho. Como a gente poderia pensar, né, teses marxistas para essa atualidade crítica? Vários outros pontos, né, de contato. Então, para a gente ir finalizando, para o Marx, essa escola ela é um espaço de reprodução, mas também é um espaço de reprodução de desigualdades, é um espaço também de transformação. É mais um espaço de transformação, um espaço de emancipação. Existem muitas contradições dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Perdão. Existem muitas contradições dentro do ambiente escolar, isso é visível, né? Existe uma ordem social, mas ao mesmo tempo um palco de luta, de resistência, professores que vão ter que lutar pelos seus direitos, em alguns casos, vinculados sempre a sindicatos, outros não necessariamente, outros acabam por entender que o sindicato não é o lugar para ele, não é um ambiente que ele queira se envolver, essa luta pelos seus direitos sociais, né, luta por um reconhecimento, mas também a importância do conhecimento. Então, a gente tem uma ordem social que fala, não é importante que as crianças estudem, o professor precisa ser valorizado, mas por outro lado, parece que não há tanto acesso crítico ao conhecimento como ferramenta de transformação. A escola às vezes é vista como esse ambiente de depósito de alunos, mas o professor, ele está ali para marcar também a história desse aluno. Esse potencial. A educação pode ser esse vetor de autonomia, de mudança social. Eu vejo as condições, né, os ambientes de onde eu saí, e como a educação superior me colocou em outro lugar. Eu fiz inicialmente 2 faculdades, para depois conseguir uma vaga boa, cara. Depois conseguir mudar, digamos, de 0 para 1, entendeu? Não de 0 a 100. E como é que, se eu não tivesse buscado essa educação? Não, vou só trabalhar, o importante é fazer isso daqui, porque aquilo ali vai gastar meu tempo. Quer dizer, o quanto da mudança da história da minha família, a minha mudança de vida poderia deixar de acontecer, né? Além disso, as mudanças sociais que vêm decorrentes disso. Eu vou indo para os finalmente, né? Para você guardar essa frase aí do Paulo Freire, né? Então, pensa sempre, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Independente se você gosta, se você não gosta do Karl Marx. Ele vai dizer que a educação precisa ser esse lugar, o professor, o educador, a escola, precisa ser esse lugar que promove uma pedagogia de transformação, pedagogia de autonomia,
que mostra às crianças essa possibilidade de ser alguém, de mudar o seu ambiente, mudar, transformar a sociedade, né? Para isso, nós podemos, né, participar dessa transformação do mundo delas. Paula. Ah, o microfone, né? Agora sim. Professor, eu queria, na verdade, saber a opinião do senhor sobre um assunto. É que eu não sei se o senhor notou, talvez não, mas eu acho que sim, é que muitos alunos de antigamente, vou citar até minha mãe, que às vezes nem terminavam o ensino médio e assim, tinham um conhecimento muito mais vasto do que pessoas que terminam o ensino médio hoje em dia. O senhor já notou essa diferença? O senhor acha que é por conta da mudança de ensino ou só por conta dos adolescentes hoje que não ligam para... Agora é o meu microfone. Eu acho que tem várias coisas envolvidas. Pessoal que entrou agora, a gente está finalizando a aula de Sociologia da Educação, já vamos entrar em Ciência da Religião. Eu acho que tem várias coisas envolvidas. Primeiro, a sociedade é dinâmica. A sociedade do tempo deles pensava algumas coisas e refletia em torno de algumas coisas. A nossa tem outro, a nossa, os nossos, da geração mais nova também, tem outros ambientes, né? Eu tive contato com internet de escada em 2004. 2004 você era nascida, Paula? Não era nascida. Tive contato com internet de escada. Nossa, eu tô usando o computador no Wi-Fi, cara. Isso aqui era inimaginável. Era no cabinho ali, fazia um barulho danado. Tinha telefone com fio, você sabia que tinha telefone com fio? Então, olha o avanço na tecnologia. Tecnologia, né? O meme. Pode E, falar. professor, o que é internet de escada? Não É uma parece uma internet de uma escada, né? Pô, deixa eu explicar pra ela. Ela é muito novinha, tadinha. A internet de escada era assim, você tinha um telefone fixo. Celular era tipo, nossa, você não tinha 3G na época, tinha nada. Você tinha jogo da cobrinha ali, parecia Tetris. Era o jogo que tinha no celular. E daí, para você entrar na internet, o ideal era você entrar à noite, que era o horário que não tinha muito movimento, né? Fora do horário de pico. E daí você utilizava o pulso, sabe? Quando você pega o telefone e põe na orelha. Né? Não sei se você já teve essa experiência. Mas ele fica o telefone fixo, quando você tira ele do gancho. Eu não sei se já teve telefone fixo. Você tira ele do gancho. Antigamente tinha um orelhão, tá? Você pegava o telefone, tinha um telefone Orelhão, público ela na não vai rua. fazer ideia do que é orelhão. Ela não vai fazer a menor ideia, tadinha da bichinha. Antigamente tinha um grande smartphone no formato de uma orelha, de uma concha, parecia uma orelha. E a gente colocava fichas, já viu a expressão, agora caiu a ficha? Era isso, era uma moedinha assim, que você colocava no telefone público e discava o número da pessoa. Sim, você tinha que ter anotado, não tinha os contatos da pessoa, as pessoas sabiam, o Sunny, para que eu tô sentindo velho, as pessoas sabiam o telefone das outras de cor, sabia o telefone da mãe, sabia o telefone dos amigos de cor. E daí você tinha uma quantidade de minutos para falar do telefone público. Uma quantidade de minutos no telefone público, que a gente chamava de orelhão. Ficava ali, né? Tinha a Oi, você conheceu a Oi, operadora Oi, que foi vendida agora é Nio. Ela foi a última que foi dona disso. Acho que no Rio de Janeiro a Telefônica, né? A Vivo já fez isso, enfim. Tinha algumas concessões estatais para isso. Mas A assim, Oi morreu aqui no Rio de Janeiro, professor. Morreu. então a gente tinha essas tecnologias do nosso tempo lá, Tecnologia. nos Incas e nos Astecas. A gente mandava carta. E aí, então, quando você colocava a moedinha e ia ligar para alguém, aquela moedinha, né, a ficha, ela equivalia a um tempo determinado. A Ingrid querendo falar. Pode falar, Ingrid. Ah, a Ingrid tem uma moeda. Pera aí, deixa eu fixar para todo mundo.
Isso daqui é uma ficha de orelhão. Olha só. Gente, eu não ligo não, porque tá tudo bagunçado aqui atrás. Mas essa aqui é uma ficha de orelhão para ligações locais. Para a gente fazer DDD, é uma ficha prata. Era de antigamente, antes de vir os cartões. Tá? Eu gosto de colecionar coisa velha. Mas é da minha época essas fichas, né? Essa aqui não dava para falar quase nada. Acho que dava para falar 1 minuto para a menina aí ver, ó. Eu acho que não dá para ver, minha câmera não é muito boa aqui, não. Ó. Mas essa aqui tá escrito Telerge. Dá para ver mais ou menos. Viu? A gente encaixava, tinha um local certinho para encaixar esses negocinhos aqui, né? E aí a gente falava no orelhão, onde antigamente, quando era de ficha. Essa aqui é uma ficha de orelhão. Eu tinha também uma prata, mas não sei onde está. Eu só achei essa aqui agora no momento para pegar. Só queria compartilhar a ficha de orelhão para colega aí, ó. Eu até tirei foto aqui. Até tirei foto. Quer que eu mostre novamente? Para ficar melhor? Deixa eu tirar um print aqui, peraí. Peraí. Professor, depois da Ingrid eu posso falar? Pessoal, deixa eu só finalizar a aula de Sociologia da Educação. Muito obrigado, Ingrid, por mostrar essa tecnologia. Aí a internet de escada era assim, você tinha um pulso. O pulso era esse tal de tempo. Quando você vai ligar para alguém hoje, ele ainda faz tu, tá chamando, né? Então antes era um pulso direto. E daí tinham, Giovana, o Meet que ele vai gerar uma chamada automática para nós, então fica tranquilo. Tá, e o link, né? Peraí que tô devendo o link. Tá. Daí a internet de escada era assim, você era caro, porque você usava como se você estivesse fazendo uma ligação pro interurbano, etc. Então é como se você estivesse gastando tempo de ligação. Então tinha um tempo de ligação. O pulso era tipo isso. Eu usava no provedor da IGA, aí você usava alguns discadores, que a internet era discada, ela discava para o número do servidor, então tinha os discadores, um programinha. Pessoal, vou terminar nossa aula de Sociologia da Educação aqui. Os links Peraí que eu vou colocar o link do grupo do WhatsApp aqui para vocês, tá? Só para a gravação. Os links das aulas vocês encontram no canal do Centro de Educação, Artes e Humanidades, beleza? Lá do UNICV.